Hoje a gente vai mergulhar em A Visão das Plantas, um romance, olha, impactante da Djamília Pereira de Almeida. É um livro que, apesar de curto, é de uma densidade incrível e ele nos deixa com uma pergunta, sabe? Uma pergunta que realmente incomoda. É, e essa pergunta, ela fica ecoando o tempo todo na leitura. A gente acompanha a velhice tranquila de um homem que tem um passado de uma brutalidade, assim, sem limite. A questão que fica é como? Como é que isso é possível? E aí a gente conhece o Capitão Celestino. Que figura, hein? Cheia de contradições. Pensa só, de um lado, ele era capitão de navio negreiro, um homem violento, cruel. Do outro, um velhinho que cuida de suas flores com uma devoção que é quase sagrada. Mas, e o livro deixa isso bem claro, uma coisa não apaga a outra, de jeito nenhum. Então, para a gente entender esse presente do Celestino, a gente precisa mergulhar no passado dele. E não é o passado como ele conta ou como ele vê, não. É o passado como ele realmente foi. E olha, foi um verdadeiro horror. Vamos falar da primeira atrocidade que o livro descreve. É um episódio de uma crueldade que choca. Aconteceu uma revolta no navio dele e a resposta que o Celestino deu não foi só violenta, foi metódica, fria. O que mais assusta aqui é a frieza. Sabe, não foi algo feito no calor do momento, numa explosão de raiva, não. Foi um método, foi calculado. Ele ouviu os gritos, os gemidos, até que veio o silêncio total. E para ele isso não era um crime. Era gestão. Era só uma forma de manter o controle. E essa crueldade toda não ficava só no trabalho, entre aspas. Tem outra história no livro que mostra uma falta de gratidão, de empatia, que é total, absoluta. Ele ficou doente, com febre, e foi cuidado por uma jovem, uma menina, que salvou a vida dele. Ela cantava para ele, cuidou dele. E a retribuição? Ele simplesmente matou os companheiros dela e deixou a menina amarrada numa árvore no meio da selva. A parte que mais revela quem ele é que o livro diz que ele nunca se perguntou o que aconteceu com ela. Para ele, tanto fazia. E aqui a gente chega no ponto central do personagem. Tá tudo resumido nessa frase. O Celestino, ele não é um homem que vive assombrado pelo passado, sabe? Ele não esqueceu o que fez. Ele lembra de tudo. A questão é que ele nunca, em momento algum, julgou o que fez como sendo errado. Não tem culpa, não tem remorso, nada. Então fica a pergunta, né? Como é que um homem assim consegue viver com ele mesmo? A resposta está no título do livro. E na nova paixão dele, o jardim. Vamos entender como é que isso funciona. Essa frase é a chave de tudo. É a chave para a gente entender a metáfora principal do livro. O que é a visão das plantas? É uma visão que não julga, não condena. As plantas, elas só existem. Elas são indiferentes ao bem, ao mal, a tudo. E é exatamente esse olhar que o Celestino busca. O jardim, para ele, é como um espelho da própria consciência dele. Ou da falta dela, né? Assim como as plantas, ele só quer existir, sem o peso da história, sem o peso da moralidade. Olha, isso é fundamental a gente entender. O Celestino não está lá cultivando flores para pagar pelos pecados dele. Não é redenção. Ele está se refugiando, se escondendo num mundo que não faz perguntas, que não exige que ele olhe no espelho e encare quem ele foi de verdade. Para as plantas, não importa se as mãos dele estão sujas de sangue. E isso, para ele, é um alívio, um conforto imenso. E é aqui que a história cresce. A análise fica muito maior, porque a Djamília Pereira de Almeida, ela não está contando só a história de um homem. O Capitão Celestino, ele é um espelho de algo muito maior, a própria história de Portugal. A vida do Celestino funciona quase como um manual de instruções para o esquecimento. É um passo a passo de como uma nação inteira pode simplesmente ignorar o próprio passado. Vamos ver. Primeiro, cometer uma violência terrível. Depois, se retirar para o silêncio, para a rotina. Em seguida, cultivar um presente que parece pacífico, bonito. E o último passo, o mais importante, nunca, jamais olhar para trás. Pronto. Aqui a conexão fica explícita, fica clara. A amnésia pessoal do Celestino é um espelho da amnésia coletiva de Portugal sobre o seu passado colonial. É a mesma lógica. Ambos escolheram não lembrar para poder simplesmente seguir em frente. E esse é o grande argumento do livro. É a ideia mais poderosa da obra. O Jardim do Celestino
É o Portugal moderno, europeu. Um país que cresceu em cima de um solo encharcado de sangue, mas que prefere hoje focar só na beleza das flores e simplesmente ignorar o que está debaixo da terra, nas raízes. E não é só o que a história conta, mas como ela é contada. Isso é muito importante. O estilo da autora, a escrita dela, reforça todos esses temas de um jeito brilhante. A narrativa não segue uma linha reta, sabe? Ela vai e volta no tempo, mistura o presente com o passado, com os delírios do Celestino, e isso não é por acaso. Isso reflete a mente fragmentada dele e, por consequência, a memória fragmentada de uma nação. O mais interessante é que o narrador só expõe os fatos, sem julgar, e essa naturalidade toda faz o horror parecer ainda maior. A própria estrutura do livro, toda quebrada, é um espelho de um passado que nunca foi resolvido, nunca foi processado direito. Quando a gente termina de ler, não tem nenhuma resposta fácil. Muito pelo contrário. A gente sai com uma questão bem profunda e desconfortável sobre memória, sobre esquecimento, sobre história. E a pergunta que fica ecoando é essa: o Celestino construiu o santuário de paz dele, Portugal construiu seu presente moderno e europeu, mas as raízes da violência, elas continuam lá, debaixo da terra. Será que é possível apagar a história de verdade? Ou ela está só adormecida, esperando a hora de brotar de novo? O livro não dá essa resposta. Ele só nos convida a olhar para o jardim e a pensar.